Paz, senhor leitores! Tudo bom com vocês? Voltamos com esse quadro maravilhoso, super aclamado deste canal, que é o quadro de resenhas de livros. A gente precisava dar uma pausa, dar uma descansada, dar aquela respirada, aquela segurada no nosso coração, até para dar tempo da gente ler outros livros e tudo mais, para termos mais livros para serem trazidos no nosso quadro maravilhoso. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, já dá o joinha aqui se você gosta do Kaique Oliveira, se você sabe do trabalho dele, sabe da história dele, e vamos começar a falar desse livro maravilhoso. Vamos falar das coisas mais técnicas agora no começo. As folhas do livro são folhas brancas, o que pra mim é um ponto contra. Ruim, que eu amo livros que são folha creme, que é mais fácil, mais gostoso de ler. Só que não influencia tanto a folha ser branca, porque a tipografia, a fonte do livro é grande, então você não força tanto a sua vista. É uma leitura gostosa e fluida de se fazer. A editora que publicou ele é a editora Biografia, e antes de cada capítulo tem uma foto que vai representar a fase da vida dele que ele conta naquele capítulo. A escrita do Kaique, mano, eu achei muito sensacional, porque é aquela escrita que você imerge mesmo, que parece realmente que você tá lá vendo as coisas acontecerem na sua frente. Das autobiografias que eu li até agora é a mais diferentona, porque o Kaique tem esse viés mais artístico, mais poético, mais teatral, sabe? O primeiro capítulo, que eu acho que nem é considerado um capítulo, é um monólogo, que é a apresentação. Então, ele é muito teatral, cara, isso é muito da hora. Então ele conta alguns cenários, ele dá a descrição de personagem, ele dá a descrição psicológica dele mesmo nas situações que ele tava passando, e usa metáforas, aquela coisa gostosa que a gente ama em literatura de ficção. Ele usa alguns elementos pra contar a história dele também, o que é um grande diferencial, porque a maioria das pessoas que fazem autobiografias, eles meio que vão contando uma história como se você estivesse do lado delas e ela estivesse contando a história corrida. Mas não tem tantos esses elementos narrativos de ficção e tudo mais que dá aquele vral na história, e ele faz isso e ele faz muito bem. E eu sou suspeito pra falar, né? Eu amo o Giovanni Si, eu amo o Kaique desde sempre. Então, Kaique, se você estiver vendo isso, vamos ser amigos, por favor. E se você não sabe, eu gravei um vídeo com o pessoal da Ciane Si. Não foi com o Kaique não estava, uma pena, mas Kaique, fica o meu convite pra gente gravar um vídeo um dia. E eu vou deixar aqui linkado no card esse vídeo que eu gravei com uma das equipes do Giovanni Si. Um diferencial desse livrinho aqui é que existe um capítulo lacrado. Como assim, Daniel? Um capítulo lacrado? Antes ele conta, se você quiser pular pra parte boa, gospelmente correta, pula. Não vai influenciar tanta coisa. Mas se você quiser saber o que aconteceu, como foram as histórias dele realmente mergulhando no mundo assim, da lama mesmo, que ele foi fundo nas coisas mesmo, ele fala, você pode romper e ler. É uma coisa muito criativa, porque tem tudo a ver com essa coisa, páginas escuras, né, de ser coisas ruins, coisas mais densas e tensas e tudo mais. Então é uma sacada muito de gênio, e já eu falo o que tem nessas páginas. Mas cargas d'água, o que fala esse livro aqui? Bom, em resumo, bem resumido, esse livro aqui, o Kaique nos conta a história antes, durante e depois da conversão dele. Todas as histórias que ele passou antes de ser convertido, a transformação que ele precisou passar durante a sua conversão e os trabalhos que ele realiza após de ser convertido, como por exemplo, ser líder do ministério Giovanni Si. Então ele começa já falando que ele morava no bairro Jardim Ângela, que naquela época em que ele era criança, foi considerado pela ONU o bairro mais violento do mundo. Olha só o lugar que o menino morava. E ele começa a contar desse primeiro contato dele com esse mundo escuro. O livro já começa assim, denso na tua cara mesmo, já começa com umas histórias panqueira do brejo. Enfim, vamos seguir daí. Até que ele chega no ponto em que ele sofreu um abuso dentro de uma igreja. Naquela época ele conta que a igreja era dividida, então as mulheres sentavam de um lado e os homens do outro. E um cara, no meio da oração, abusou o Kaique dentro da igreja. E ele conta como a partir daquilo, a identidade dele foi toda bagunçada, foi toda mexida, e ele foi dali pra pior. Então ele conta como ele caiu de cabeça nesse mundo homossexual. Toda essa questão de ocultismo, misticismo, essas coisas, ele também acabou se envolvendo. Mas uma coisa que ele deixa bem claro é que em nenhum momento a avó dele parava de orar por ele. A avó dele muitas vezes sabia onde ele estava indo, mas ela continuava orando. E essas páginas lacradas, elas contam essa fase da história do Kaique. Então ele conta umas histórias bem barra pesada mesmo. Por isso que ele dá essa opção de você não ler. Então a gente vai desde dentro de um centro de umbanda e candomblé, pra dentro de uma igreja, pra dentro de uma vigília, pro início, os primeiros dias do Ministério Giovanni Si, as dificuldades, os problemas que foi pra fazer uma peça daquele tamanho como foi o Jardim
do Inimigo em 2000 e 2001, que foi mais ou menos quando o Giovanni Si apareceu, que ele vai contando toda a questão do tratamento e da cura interior que Deus fez nele, das coisas que ele precisava perdoar, que ele precisava ser curado lá de trás, de coisas que ele foi trazendo, ele vai contando pra você. E a gente conhece o início do Giovanni Si, as primeiras peças, os primeiros trabalhos, tudo mais, até os trabalhos sociais que o Kaique encabeça hoje, como por exemplo um deles, que é a Aldeia Nissi, que cuida de crianças na Angola. Ele conta realmente como aconteceu, as coisas boas, as coisas ruins, as experiências boas, as experiências ruins. Então é bem denso, e isso não é uma crítica e nem um defeito. Eu realmente gostei muito porque foi um diferencial nessas biografias que eu li, mas não dá pra dizer que ele não é impactante e inspirador, porque ao mesmo tempo que é uma história densa e pesada, é uma história de redenção e salvação. Esse é o ponto mais legal. Ele conta as coisas ruins, mas todas essas coisas ruins moldaram ele pra ele se tornar o homem que ele é hoje. É uma história que mostra que Deus continua salvando pessoas do lamaçal do pecado, e ainda trata com essas pessoas, limpa, dá um banho. E isso é uma coisa que fica muito clara, e quando você termina de ler, você sai com a esperança renovada, e você sai ali querendo fazer alguma coisa e querendo ser instrumento de Deus na vida de alguém, de salvação, de redenção, assim como Kaique é esse instrumento na vida de muitas pessoas que são cristãs já, e que não são, e que conhecem Cristo através dele. A gente já sai tipo, mano, eu tenho que fazer alguma coisa. E quando ele conta das histórias de Angola, dos projetos que eles fazem, você fica, meu Deus, eu quero ir. E é realmente isso. A Cia, Giovanni Si, eles te inspiram e eles te aquecem pra você fazer alguma coisa, e o livro do Kaique não é diferente. Realmente é uma biografia bem diferente, uma biografia que vai tocar você, e é uma leitura que eu recomendo muito, muito, muito. Se você quiser adquirir esse livro, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link que você pode comprar, mas você pode procurar nas livrarias e tudo mais, ou em outros sites da internet. Eu só vou ver aí um link que seja meio que fácil pra todo mundo, e vou deixar aqui embaixo pra vocês adquirirem também. E você, já leu esse livro? O que você achou? Você conhecia o Kaique, mas não sabia da história dele? Ou você descobriu a história dele lendo esse livro, ou em alguma peça? Me conta aqui qual a sua relação com o Ministério Giovanni Si, como você os conheceu e tudo mais. E se você já leu esse livro, me conta aqui embaixo o que você achou, que eu quero saber, e a gente vai trocando figurinhas a partir disso. Quarta-feira temos vídeo aqui no canal às 6h30, não se esquece. Não esquece também de sair daqui sem dar o joinha. Vou deixar aqui do lado 2 vídeos indicados pra vocês de resenhas que eu já fiz aqui no canal. Não esquece de comentar o que eu pedi, e vem fazer parte da nossa família também, se inscrevendo aqui embaixo ou na minha foto que vai aparecer aqui. Deus abençoe, beijo grande